Jesus tinha um irmão gêmeo? Parte 3. Há ampla evidência que comprova que Cristo é uma mulher e que ela tem uma irmã gêmea. E apesar de que essas evidências não tenham sido divulgadas publicamente, tanto quanto deveriam, ainda assim, o fato é que elas existem, e é tempo de que seja conhecida a verdade que com maquinação foi oculta da nossa vista. A prova fundamental disso se encontra na própria vida de Cristo. E com isso, não nos referimos à vida de um Cristo que não está vivendo nesta época, pois não tem lógica nem faz sentido usar algo que não podemos presenciar ou testemunhar como prova. Estamos falando da vida do Cristo vivente que está entre nós hoje. E se o livro apócrifo de Tomé afirma que Jesus teve um gêmeo, é porque essa é a verdade. E não deve mais ser chamado de apócrifo, pois essa palavra significa relato ou declaração de autenticidade duvidosa. E não é mais necessário duvidar disso, porque Cristo mesmo está aqui para nos mostrar qual é a verdade sobre Deus Pai e Cristo, e qual é a mentira que os homens maus e perversos têm espalhado durante anos. Um dos detalhes que os escritos bíblicos não mostram é que Tomé não é o nome do irmão de Jesus, mas sim que Tomás significa gêmeo em aramaico. Então, Tomé é outro título, assim como Jesus é um título e não um nome. Essas peças de evidência comprovam irrefutavelmente como manipularam todos esses escritos para que nunca encontrássemos a verdade. Mas é por isso que Cristo Lisbeth está aqui conosco, para nos dar a conhecer as riquezas de sua sabedoria e nos tirar do engano sob o qual havíamos estado em cativeiro até agora. João 20:24 diz: Tomé, um dos 12 discípulos, a quem chamavam o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. E é ainda mais óbvio quando lemos em João 11:16. Disse então Tomé, chamado Dídimo, a seus condiscípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Ambos, Tomé e Dídimo, significam gêmeo em aramaico e grego, respectivamente, e não são nomes como afirma o versículo. No entanto, ninguém que não tenha a própria Cristo ao seu lado, explicando-lhe e revelando esses mistérios, poderia jamais entender a magnitude do que essas palavras significam. De fato, estão nesses escritos, mas até agora passaram despercebidas, porque os malvados se certificaram de que ninguém pudesse decifrá-las, e de que acontecesse como aconteceu com os religiosos, que interpretaram tudo mal, causando ainda mais confusão. Esses dados importantes foram omitidos da visão dos leitores da Bíblia, e devemos mostrar quais foram as intenções dos homens ao não incluir esses elementos fundamentais no cânon bíblico. Porque desde que os manuscritos foram encontrados por arqueólogos há várias décadas, ainda não foram feitas nenhumas atualizações na Bíblia incorporando essas descobertas, como uma emenda ou incluí-los em uma nova versão. Porque até o dia de hoje consideram apócrifos esses escritos, se estão carregados de informações fundamentais que, inclusive, ampliam melhor o conteúdo dos livros que descrevem a vida do Cristo daquela época e podem nos ajudar enormemente a compreender quem são, na verdade, Deus Pai e Cristo, assim como quais são os verdadeiros filhos de Deus e como se pode chegar a ser um deles. Porque se você pensa que todos os humanos são filhos de Deus, precisa acordar dessa falsa forma de pensar. Jesus disse: Os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento e as ocultaram. Eles não entraram nem deixaram que entrassem os que desejam entrar. Graças ao fato de que Cristo está hoje aqui na Terra e está revelando toda a verdade sobre si mesma e sobre Deus Pai, podemos ver claramente a razão pela qual esses importantes fatos sobre quem é Cristo foram excluídos da Bíblia. Esses foram ocultos de propósito, porque dizer que Cristo é uma mulher e gêmea fraterna seria evidência demais impossível de ser refutada. E se esses manuscritos tivessem chegado a ser expostos, teria sido difícil para esses homens malvados poderem montar seu lucrativo negócio, já que Cristo, a Mãe Celestial, é quem traz a ordem do céu de Deus às mentes dos homens,
e ela não permite que haja mercadorias em seu santo templo. Eles tentaram se desfazer de evidências substanciais, assim como os insensatos fizeram com a existência de Lisbeth, e também fazem os homens perversos que ocultam evidências em casos criminais. Mas esses homens malvados falharam em se percatar de que a própria mulher que tentaram suprimir da história vive para sempre porque é Deus Pai quem deu vida a Cristo Lisbeth. E hoje, nos últimos dias, Deus considerou que é bom estar aqui agora mesmo com ela e nela. E os dois, juntos, estão destapando todas as mentiras que o diabo, que é homicida e pai da mentira, instaurou no mundo. Amém.